Olá, bom dia! Hoje nós vamos começar nossa aula e o nosso assunto é renascimento. Vamos falar sobre esse período, um período que vai aí trazer para nossa reflexão dentro da história, onde várias civilizações, uma conquistando a outra, tentando poder aí econômico, político, dominando umas às outras. E dentro desse contexto histórico, uma instituição se manteve aí ilesa a todos esses conflitos, a todas essas necessidades, né, de imperialismo, a todas essas necessidades de domínio, né? Quem é essa instituição? A Igreja Católica, né? A Igreja Católica, com todos os confrontos, ela sempre se manteve de pé. Até com a queda do Império Romano, a Igreja Católica se manteve ali forte, ilesa a todos os acontecimentos aí históricos, né? E se tornando aí uma influência para a sociedade, se tornando aí um parâmetro cultural, um parâmetro moral para a sociedade aí. Toda a produção cultural e científica tinha como base a elaboração de divulgação da própria igreja. A igreja determinava toda a ciência, toda a cultura, era ela que gerava todo esse conhecimento aí na sociedade. E as pessoas seguiam esses parâmetros, se comportavam com esses parâmetros, tinham o seu futuro e os seus ideais dentro dos ideais da Igreja Católica, dentro dos ideais cristãos. Porém, vai surgir aí um movimento que vai embutir valores diferentes aí nessa sociedade, né? Valores como individualidade, racionalismo, antropocentrismo, e esse movimento vai ir contra, né? Vai contrapor a mentalidade medieval, que era a mentalidade da época, né? A mentalidade predominante. As pessoas eram vistas nessa época no coletivo, incluídas no mundo cristão. E esse movimento vai vir mudando a perspectiva de vida aí das pessoas, né? Muitos intelectuais dessa época vão buscar explicações racionais para as suas indagações, em vez de permanecer com as respostas orientadas apenas pela religião, pela igreja, né? Então eles vão abandonar aí essa visão cristã da fé e vão buscar aí a razão, vão buscar aí a racionalidade. Esses renascentistas, eles acreditavam que durante a Idade Média houve uma estagnação, pois toda a cultura, todos os movimentos, todo o acesso a científico e cultural eram tidos apenas pelo clero, né, pelos monges, de forma preconceituosa. Então esse período ele vai ser conhecido como Idade das Trevas, ou seja, um período onde a mente das pessoas se paralisou, impedindo aí que as pessoas tivessem opinião própria, impedindo aí que as pessoas ganhassem conhecimentos novos, científicos, impedindo aí que as pessoas pudessem reproduzir aí uma nova cultura, uma nova roupagem aí para a sociedade. Então as pessoas eram presas aí às ideias aí da Igreja Católica, as ideias cristãs, e travando aí o seu próprio pensamento. Por isso esse período ficou conhecido como Idade das Trevas, né? Pensadores, nessa época, esses pensadores, esses renascentistas, eles vão ir contra esse pensamento aí e vão começar a buscar aí explicações racionais para aquilo que eles não conseguem entender. Então nessa época vão surgir aí astrônomos como Nicolau Copérnico, que ele vai provar aí, esse Nicolau, ele vai provar aí através das suas experiências. Esse Nicolau Copérnico, ele vai buscar aí que o Sol não gira em volta da Terra, mas a Terra gira em volta do Sol. E dentro desse contexto aí, ele vai contra a Igreja Católica, o contrário do que a Igreja Católica defendia, né? O cientista que vai surgir aí contra aí os pensamentos da Igreja Católica, tendo uma visão heliocêntrica, né?
que a Terra gira em torno do Sol foi Galileu Galileia, né? Então vão surgir aí pensadores já indo contra a igreja é uma instituição que não se questionava, por medo de inferno, por medo de não alcançar a sua salvação, mas esse movimento desses renascentistas vai trazer uma mudança aí na mentalidade da sociedade e fazendo com que ela busque aí respostas racionais para aquilo que elas não conheciam. Esse movimento renascentista ele vai surgir aí na Península Itálica. Por que na Península Itálica? Porque lá vai ser uma região ali de entreposto, né, entre o Ocidente e o Oriente. Muitas pessoas passavam aí por essa região, uma região que recebia diversas caravanas e pessoas de culturas variadas, né, o que contribuiu para o florescimento da sua cidade, né, e consequentemente de uma burguesia. Veneza e Gênova são as principais cidades aí desse período, né, que vão se destacar aí nesse renascimento. Nesse renascimento também vai surgir aí uma burguesia aí que vai se aproveitar desses movimentos, que vai se aproveitar dessa nova maneira de pensar para se ascender socialmente e politicamente, né? Então, quais foram outras condições que surgiram aí para que esse renascimento ganhasse força, né? Outro movimento aí que vai surgir aí vai ser a retomada da tradição cultural clássica, da cultura grego-romana. Então eles vão voltar aí com a cultura romana e a volta por esses renascentistas com essa cultura foi decisiva aí para a Península Itálica. A Península Itálica fazia parte do Império Romano, então reacender isso foi decisivo aí para reafirmar esse renascentismo, essa nova visão aí da Idade Moderna, né? A burguesia também, como financiadora dessa arte, também ajuda e consolida aí esse renascentismo, né? E ela surge, essa burguesia, ela surge como os mecenas, né? Esses burgueses, essas pessoas mais ricas aí da sociedade, elas vão patrocinar artistas, estudiosos, para que essas obras de artes elas venham a ganhar aí uma roupagem nova para essa época. Eu coloquei aí essa imagem, perceba que está toda pautado aí na igreja, Jesus, as construções com anjos, né? Essa aqui é a cultura da idade aí média. E essa cultura com essas pinturas, elas vão mudar, tá? Então a gente vai vendo aí a forma de se ver aí, de se construir a cultura no período medieval, e essas pinturas elas vão ganhar uma outra roupagem aí com o nascimento do renascentismo, tá? Com esse movimento que vai surgir. Então eu quero que vocês observem aí essas imagens, porque depois eu vou mostrar outras para que vocês consigam ver a diferença das obras de artes que vão surgir por conta desse renascentismo. Como vai mudar a visão das pessoas com o renascentismo, né, acerca até das obras de artes. Então o renascimento ele não vai mexer somente na fé, na religião das pessoas, como elas enxergar a Deus, mas vai mexer aí no comportamento, na moral das pessoas, aquilo que elas vão valorizar aí também muda dentro desse movimento renascentista, né? E surge dentro desse período aí da Idade Moderna 5 características fundamentais aí para o Renascimento. Uma delas vai ser o classicismo, que vai resgatar aí a cultura política, filosófica do pensamento dos gregos romanos. Então esse classicismo vai resgatar aí essa maneira de pensar aí grego-romana, né? Outra característica aí do período renascentista vai ser o hedonismo, onde o divino passa a ser secundário, né? Ou seja, Deus passa a ficar em segundo plano diante do culto aos prazeres, ao que se deseja. Então as pessoas começam a colocar à frente aquilo que elas almejam, aquilo que elas querem, ao invés
de Cristo, né? Outra característica aí do Renascimento é o naturalismo. Então vai começar a se pintar esculturas reproduzindo a natureza e não mais aí anjos, não mais igreja, Jesus, Deus, né? A ideia de Jesus, de Deus. O objetivo seria mostrar a natureza como ela é. Então começa a se ter esse tipo aí de pensamento acerca das obras de arte. Outra característica é o racionalismo, né? O pensamento humano e científico passou a ser baseado não mais nos princípios religiosos. Então, os princípios religiosos vão ficar em segundo plano, né? Então, o teocentrismo, a ideia de Deus estar no centro, vai mudar. Agora, quem vai entrar no centro aí do pensamento aí, acerca do que se vai fazer, das inovações, vai ser o ser humano, como centro das coisas e das pesquisas, ou seja, o antropocentrismo. Então, antes as pessoas eram teocêntricas, tinham Deus no centro de todas as coisas, e com o Renascimento elas passam a ser antropocêntricas, ou seja, começam a colocar o homem, o ser humano aí, no começo de todas as coisas, o ser humano como princípio de todas as coisas, né? Esse Renascimento, ele vai passar aí por várias fases, né? São 4 fases vão ficar conhecidas desse Renascimento, que é o Trecento, uma fase, são fases de pinturas, fases onde eles começam a fazer obras de artes totalmente diferenciadas do que se fazia, o Quatrocento. Eu vou só citar aqui, tá? Porque eu só quero que vocês peguem, são estilos, estilos aí de pintores, estilos aí de como se retratar aí a sociedade que muda com o Renascimento, né? Então é o 300, 400, Alto-Renascença e o 500. Todos estilos de pintar, estilo de se ver aí, de mostrar para a sociedade um mundo diferente aí da Idade Média, diferente aí de como a igreja pensava. E dentro desse contexto aí surgem muitos artistas famosos. Aí eu vou mostrar aqui para vocês como muda a forma deles pintarem agora. Aí vocês vão ter a imagem aí de uma obra de arte de Leonardo da Vinci, né? Essa obra de arte se chama Vitruviano, em referência aí a um arquiteto do século I a.C., chamado Vitruvio, né? Essa obra de arte aí de Da Vinci, ela vai mostrar aí pra gente a diferença aí de pintura da Idade Média, né, para a Idade Moderna, onde a gente via aí as pinturas de anjos, né, da igreja, todas referenciadas aí a Cristo, pautado aí em Deus, no cristianismo. E Da Vinci vem aí com essa obra de arte, um homem aí nu, percebam, né, tratando-se de um dos seus trabalhos mais famosos e simbólicos do espírito do renascentista. Leonardo da Vinci ela vai vir para que a gente perceba a diferença das obras de artes da Idade Média. Leonardo da Vinci aí retrata aí a figura de um homem dentro de um círculo, né, e de um quadrado. Essa obra de arte é uma das obras de arte mais famosas e simbólicas do espírito renascentista. Essa obra de arte aí de Da Vinci, uma obra de arte onde ele vai mostrar aí um homem, né, um corpo humano aí desnudo e que explora as formas e as proporções com o ser humano no centro aí do mundo. Percebe que ele está no centro, né? Antes quem estava no centro era Deus e agora quem passa a estar no centro de todas as coisas é o ser humano. Então uma obra de arte mostrando aí a diferença agora da cultura aí da Idade Moderna, mostrando como os pensamentos estão mudando, né? Confrontantes aí com a igreja, uma obra de arte dessa, né? Então, mostrando aí como o pensamento dessa sociedade mudou, como o pensamento dessa sociedade agora se transformou com a ideia do ser humano no centro de todas as coisas, né? Então o Renascimento é um período aí da Idade Moderna onde vai se chocar aí os pensamentos aí da sociedade com o pensamento da Igreja Católica. Então agora
o ser humano deixa de pautar sua vida, os seus desejos, os seus anseios aí, colocando Deus no centro, e começa agora a explicar ao mundo, começa a buscar as coisas aí no racional, começa a colocar aí seus projetos no racionalismo, né? E deixando Deus de lado. Não deixaram de crer em Deus, mas ele não passa mais a ser o centro de todas as coisas na vida das pessoas aí do renascimento. Beijo, um cheiro, fica com Deus.